Olá, pessoal, vamos ver propriedades dos números reais, tá? Na forma de exercícios. Esse aqui, ele está pedindo, é o seguinte, ele está pedindo um enunciado dos exercícios 11 a 18, tá? 11. Então, cada exercício, ele te dá um resultado diferente. E aí ele pede para você colocar a propriedade que está sendo utilizada. Então, eu vou deixar vocês falarem para mim. Então, é só questão de escrever aqui as propriedades. Por exemplo, no exercício 11, 3 mais 7 é igual a 7, mas não precisa se preocupar com o resultado que isso aqui vai dar, tal. É só ver qual que é a propriedade. Então, fala para mim, no exercício 11, qual propriedade ele usou. Deixa eu só copiar o título, você pode dar uma... Ah, sim, claro. Uhum. E nada. Essa aí, no caso, vai ser comutação, né? Isso. Comutativa, no caso. Comutativa da adição. Isso. Eu vou escrever completo, comutatividade. Então, essa é a primeira parte, comutatividade. Mas tem que falar do quê, porque você tem as operações, né? As 4 operações. Então, comutatividade da adição. Isso, perfeito. O 12. Distributivo. Quem falou? Foi eu, Iago. Por que distributiva? Eu acho que ela é associativa, não? Eu coloquei como comutativa, professor. Quem dá mais, quem dá menos. Porque parece comutativa também, porque, tipo, na outra... Acho que é associativa. Ele já mudou, entendeu? Trocou a ordem. Associativa não é, porque não está somando não está mudando a soma dos termos. Eu acho que é comutativa porque está mudando a ordem, está invertendo. Só que ao mesmo tempo ela é distributiva também. Não? Eu vou falar isso. Amanda, complementa a sua resposta, Amanda. Eu acho que ela é comutativa porque ela está invertendo a ordem dos termos. No caso, ela não seria associativa porque a gente não está trocando os termos da soma, mas só invertendo a ordem deles. Tá, não, tudo bem. Então, não, você explicou, mas eu tô falando, você explicou bem. Agora eu tô falando para complementar a resposta. Não, sim, você explicou bem. Agora você explicou. Tá, agora Vou escrever aqui. Eu sou só um braço executor. Vou falar. Não, no caso não é da adição, não, é da multiplicação, porque a gente vai resolver o parênteses e depois vai fazer a multiplicação. Não, isso. Ó, multiplicação. Aqui, toda precisão, não tem Você já ouviu falar navegar é preciso? Peraí, deixa eu focar aqui, senão eu vou... vai tomar muito tempo esse comentário. Ó, é o seguinte, você falou, tem que ser preciso, é bom, aqui a gente precisa ser muito preciso, porque você falou uma coisa certa agora, complementou, aqui é a comutatividade da multiplicação. Por quê? Porque é a multiplicação, vamos pegar aqui, ó, foi essa multiplicação que foi invertida a ordem, inverteu a ordem da multiplicação e depois, agora isso que você falou é uma coisa, depois é uma coisa além. Aí, caso você quisesse, para fazer essa conta, o correto é primeiro associar a soma e depois multiplicar. Então, assim, tá correto tudo que você falou. Mas, para título de resolver só esse exercício em termos assim, do que está pedindo, não precisaria pensar em tudo isso, mas é bom pensar também porque dá uma revisada. Se alguém tiver alguma dúvida, se não... só complementando. Então, o Iago falou se é distributiva também. Então, assim, toma cuidado, porque você tem que analisar o que está sendo mostrado para você. Só está sendo mostrado a comutatividade da multiplicação. Agora, vocês indo além,
para resolver, você pode resolver pela distributiva ou você pode resolver do jeito que a Amanda falou, que é associar e depois multiplicar. Então, tem 2 modos de resolver. Tem mais de 2, né? Ou você pode inverter e resolver esse primeiro. Inverter, que eu falo, é comutar, né? Mas não é distributiva, porque não está explícito aqui a distributiva. Se ele escrevesse assim, ó, igual 4 vezes 2 mais 4 vezes 3, daí seria distributiva, tá? Eu estou pondo aqui como se fosse um item a mais. Espero, não sei se atrapalha, mas, ó, se ele pusesse igualdade desse jeito, aí você ia escrever, é distributiva. Mas não foi feito isso. Aqui foi só a comutatividade da multiplicação. Ficou claro essa parte? Certo, professor. Tá, então agora... Sim, professor. Uhum. Uma forma rápida também de perceber que aí é comutatividade é só resolver o parêntese, né? Porque no caso vai ficar 4 vezes 5 é igual a 5 vezes 4, certo? Aí dá para perceber que é comutação, né? Bem mais rápido. Talvez confundir um pouco por causa dos parênteses, da soma que está dentro, né? Mas se resolver o parêntese, dá para perceber que é só comutação, né? Pode pensar assim também. A Fabiana pensou dessa forma. Ela resolveu o parêntese e falou, olha, resolvendo o parêntese, eu vi que é 4 vezes 5, 5 vezes 4. Exatamente. Cada um tem um jeito diferente de pensar. O item 13... Exercício 13. Tem que ver o que ele está fazendo. Ele pegou esse parênteses aqui, parece que passou para cá. Pode falar alguém, por favor? Aí eu acho que é associação, né? Isso, ele trabalhou com associação. Aí a propriedade a gente chama de associatividade, para ficar mais... Mas já está correto. O 14, se alguém tiver dúvida, pode interromper, mas eu vou prosseguindo. O 14. Agora aí é distributivo, então. Isso, perfeito. Agora... porque assim, ó, deixa eu colocar até de um jeito diferente, para usar a palavra diferente. Tá bom, eu pus aqui distributiva, se eu quiser dizer assim, a propriedade distributiva, quando eu coloco a palavra distributiva, eu estou querendo dizer propriedade distributiva. Quando você quer falar em uma palavra só, você fala distributividade, que é tipo esquisito. Não, distributiva, tá bom. Assim. O 15. Pode falar, quem então puder. Ó, o que o 15 está fazendo? Distributiva também. É distributiva também. Só que ele só inverteu o lado, né, do número que está fora do parênteses. Como é que você falou? Inverteu o quê? Porque, tipo, essa 14, o 2 estava, tipo, do lado esquerdo aqui do parênteses, não? Ele só... tá, entendi. Você tá falando assim, ele escreveu... Isso. Mas depois do parênteses, no caso. Mas não tem problema, exatamente. É distributiva do mesmo jeito, porque a distributividade, que a gente mostrou, ele pode ser com o parênteses à direita ou com o parênteses à esquerda, perfeito. É bem observado. A 16... Eu pus uma dicasinha aqui, esse risquinho. Maria, se você puder falar mais alto ou mais próximo do microfone, porque está um pouco baixo. Eu não entendi o que você falou. Alguém quer falar? Essa daí também é distributiva. Por quê? Sim, então, só te ajudar na resposta. Na verdade, assim, me explica o que está sendo distribuído no quê, assim, né? Para você afirmar que é distributivo, assim, falar, o termo tal está distribuindo.
Ou então tá fazendo a multiplicação, né? Tipo assim, x mais a tá multiplicando. Por que o X está assim? Ele pegou, aí você colocou X mais A, aí multiplicando por X, e depois abriu um outro parênteses, colocou novamente o X mais A multiplicado por B. Perfeito. Eu Então, não entendi exatamente. por que isso. No caso, o fator que multiplica, no caso, é o x e o b do segundo parênteses, né? Eles vão distribuir. Isso. Isso, exatamente. Ó, então, o parênteses x mais a está distribuindo, assim, está se distribuindo, ou se multiplicando, primeiro o x, depois o b. Então, primeiro o x aqui, ó, depois o b. Por isso que é distributivo. Distributivo é isso, você distribui, né? Você pega, faz a distributiva, que é multiplicar. Mas o ponto é que não precisa ser só um número que nem aqui, ó. Aqui é só o 2 que está fazendo, 2 vezes A mais 2 vezes B. Não é só um número, aqui pode ser um parêntese, como tem esse caso aqui. O parêntese, cada elemento do parêntese está multiplicando aqui. Aqui do 15 para o 16, ó, do 14 para o 15, por isso que esse livro é muito bom. Ele está trabalhando um nível de dificuldade por vez. Primeiro ele mostrou que é distributiva, depois ele deu uma dificuldade na distributiva, que é inverter a ordem, só para a pessoa perceber, e depois ele colocou um parênteses a mais. Então, você está distribuindo o parênteses inteiro nesse elemento e depois o parênteses inteiro no segundo elemento. Isso é distributiva. Você poderia fazer mais uma distributiva, que é a sequência do cálculo. X vezes x quadrado, mais ax, e depois distribuir esse aqui, entendeu? Mas não é o foco resolver isso, é só identificar. Ficou Mas claro? então, mas é isso que eu tinha identificado, por isso que eu fiquei com a dúvida. Porque quando você vai multiplicar x vezes x, daria 2x, não é isso? X quadrado. X ao quadrado, perdão. Aí por isso que eu me confundi. Não entendi. Assim, então, porque... Não, o ponto... Não, é porque assim, se você tentar fazer... Você pode fazer... depois, com a familiaridade, você vai fazer a distributiva direto. Você não faria... Porque assim, aqui tem duas distributivas que você tem que fazer. Que é essa e depois fazer essa. Mas se você quiser fazer dessa direto, você consegue fazer. Por exemplo, se tiver aqui, vamos pôr aqui, ó, x mais... Eu vou fazer direto. Se o exercício estivesse assim, ó, perguntando, também, e quisesse fazer assim, ó, x vezes x quadrado, mais xb, mais ax, mais ab, essa propriedade também é a distributiva. Porque a única diferença é que você fez duas distributivas. Você distribuiu, tanto que eu fiz aqui, ó, uma distributiva está em cima, a outra distributiva está embaixo. Mas é a distributiva do mesmo jeito. Ficou mais claro? Porque aqui foi feito direto a distributiva x vezes x, mais x vezes b, mais a vezes x, mais a vezes b. Também a distributiva estivesse assim. Tudo bem? Não, tudo bem, entendi. Obrigada. Ah, tá ótimo. De nada. 17. Isso é comutativa? Comutatividade da... Isso. O comutativo é só metade da... Vamos supor, se valesse 2 pontos esse exercício, e você coloca comutativo, você ganha 1 ponto, porque você respondeu metade certo. Aí a outra metade... no caso. Isso, perfeito. Então, como nós estamos aqui na tecnologia, vou aproveitar esse poder maravilhoso e copiar e colar. Perfeito. Agora o 18. Eu vou, bom, uma vez depois eu falo a dica de 18. Essa, para mim, é meio que distributiva. Só que ele está isolando o C, já está resolvendo, vamos dizer assim. Tá, então para você, tem a distributiva, porque você está fazendo 7 vezes o A mais B, né, que é o que ele fez aqui. No caso, ele manteve o A mais B e solucionou só o 7 vezes C. No caso, Isso, tá perfeito, tá correto.
eu diria que tem mais uma propriedade que foi utilizada aqui. Eu Mas coloquei associativa também. Associativa? Isso, perfeito, perfeito. E por que associativa? Porque ele separa os termos aí, ó. Ele Isso, vai separar o A mais B e multiplicar com 7, aí depois ele aplica isso, a distributiva, que isso. é multiplicando o 7 com C. Tem um certo grau, eu diria que, como é para colocar só uma, vamos dizer, a propriedade principal é a distributiva. Mas tem uma associatividade, porque ao invés de ele somar AB com C, como está falando esse parênteses, ele vai somar primeiro o AB. Então, por isso que tem esse elemento de associatividade. Corretíssimo. Perfeito. Eu acho que... tem mais um aqui. Tá? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Se não, então tem aqui, ó. Esse é o enunciado do 19 ao 22. Propriedades dos números reais. Reescreva. Deixa eu pôr aqui. Write é escrever. Rewrite também tem esse RE aqui, igual no português. Reescrever. Então, reescreva a expressão usando o ING. Lembra que no inglês, o ING é o NDO do português, tá? Então, usando a propriedade dada dos números reais. Eu estava preocupado em traduzir, agora deixa eu ler entendendo. Reescreva a expressão usando a propriedade dada, isso. Então, agora aqui ele deu a propriedade e pediu para você escrever. Então, fala para mim vocês, propriedade comutativa da adição. Aí, o que você responde no 19? 3 mais x, 3 no mais caso. x. Isso, perfeito. 20, propriedade associativa da multiplicação. Agora, fala direitinho, como se você estivesse digitando para o computador. Você tem que falar tudo para ele. O que você falar, eu vou escrever aqui. E o que você não falar, eu não escrevo. 7, aí entre parênteses, 3 vezes x é igual a 3, que multiplica o 7x entre parênteses. Tá, então, quer dizer, deixa eu ver se está certo. Eu estou só falando, falou direitinho para eu escrever tudo. O que você fez aqui? Você trocou o 7 com o 3, não foi? Então, o trocar é comutar. Você comutou o 3 com o 7. Não, mas no caso, comutar não seria trocar o 3x com o 7, não? Inverter a ordem dos dois termos? Comutar e inverter a ordem. Mas aqui está pedindo associatividade da multiplicação. Você usou a comutatividade. Então, no caso, seria como? Você usou os dois, na verdade. Você usou... porque aqui é mais sutil. Porque você fez as duas coisas. Porque como tem uma incógnita dentro do parênteses, eu acho que a única forma de resolver é essa. A não ser que, aí, no caso, se eu multiplicar o 3 com o 7, que vai dar 21, aí eu já estou aplicando a distributiva, já direto. Isso, se você multiplicar, sim. Mas não é para multiplicar, é para só usar a propriedade associativa. Porque você usou duas coisas aqui, e a gente quer usar só uma. Você usou, de certa forma, tem associatividade, mas a principal foi a comutatividade. Você usou duas. Vamos usar... Professor, vamos pensar assim. Se eu colocasse 7, que multiplica 3x entre parênteses é igual a 3x entre parênteses vezes 7, estou só explicando, não precisa copiar, não. No caso aí, seria a comutatividade. Isso, seria só a comutatividade. Exato. Bom, seria só comutatividade. Como você falou, que eu vou... do jeito que você falou, tem duas coisas aqui. Tem a associatividade e a comutatividade. Você está comutando. Primeiro, assim, aqui você comutou o 7 pelo 3. Concorda? Você não inverteu o 7? Comutou. Você comutou o 7 com o 3. Então, você usou
comutatividade com associatividade. Você usou duas coisas. Você usou a associatividade também, mas você usou a comutatividade. Se a questão da interpretação, não sei se precisaria escrever isso aqui ou não, mas porque aí é uma questão mais de lógica e tal. Aqui o significado use somente a propriedade associativa. E aqui você usou duas. Então eu não sei se estaria errado ou estaria certo, depende um pouco da interpretação. Mas tem uma outra maneira para evidenciar somente a associatividade. A associatividade você faz com o quê? Com parênteses. Então, pensa uma forma de trabalhar só com parênteses, porque a associatividade é você trabalhar somente com parênteses. Se você fizer uma operação a mais, você não está fazendo só associatividade. Como é que você trabalharia só com parênteses aqui? Professor, seria colocar 7x no parênteses e o 3 sozinho lá fora? Assim? Daí aqui você usou, se for assim, você fez como a Amanda disse, mas aí você usou mais uma propriedade, você usou, porque aí você comutou, associou e comutou de novo. Então você está usando 3 propriedades aqui. Porque a da Amanda já tinha 2, aí você comutou o resultado da Amanda, então por isso que tem uma coisa a mais. O senhor quer fazer só, o senhor quer só comutar? Não, eu quero só associar. Só associar. O produto. Só tem produto aqui, né, no caso. Mas ele enfatizou que é só associar. Como é que vocês fariam? Então põe tudo entre parênteses. 7 vezes 3x. Exatamente. É uma resposta válida. Deixa eu só... Mas faz assim, coloca mas cadê o parênteses? Você coloca o parênteses. Porque se você fizer isso aqui, você tem duas informações aqui, tá? Você está associando e você está usando a propriedade. Deixa eu só. Você está associando e dizendo que o resultado da associatividade é o mesmo. Coloca o parêntese, o 7 vezes 3 dentro do parêntese. Isso, perfeito. É isso que... Esse é o modo mais... Porque é o seguinte, né? É muito sutil, mas dependendo do jeito que você faz, você coloca mais informação do que precisa e nem sempre você tem essa informação. E aqui no exercício não é para usar... Sofro com isso. Sempre caio nessas pegadinhas. Isso aqui... Fazer mais do que pede. Então, tem que tomar cuidado, porque é muito sutil. Então aqui, ó, veja, associatividade. Falou é só usar o parênteses, associatividade. Acabou. Então tá 7, 3x, você vai manter a ordem. 7, 3x. Parênteses, você está associando primeiro o 3x, você vai associar primeiro o 7 vezes 3. Pronto, acabou. Assim está absolutamente correto, tá? Com nenhuma informação a mais e com nenhuma informação a menos. Porque no caso, se eu inverter, eu já estou comutando, né? Isso, exatamente. Você pode até, que nem aqueles exemplos que a gente viu, usar também a associatividade, mas se você inverteu, então você está comutando. Inverteu, está comutando. Exatamente. Perfeito. Nossa, mas a parte teórica da matemática, misericórdia. Muito chatinho. Pois é, tem essa interpretação aí, né? Mas tem a interpretação que é legal também. É muito sutil, eu acho bonito, eu acho lindo, porque faz você pensar nos mínimos detalhes, assim, entendeu? Mas eu entendo que às vezes não é tão legal. O 21. 4 vezes A mais 4 vezes B. Distributivo. Isso, perfeito, ok. Por questão minimalista, como aqui é um número, aqui é uma letra, eu não vou pôr o ponto, porque não causa ambiguidade. Então, que nem você falou corretamente 4 vezes A, eu escrevi 4A, que quer dizer 4 vezes A.
É só Sim, por sim. minimalismo, porque não precisa igual aqui, ó, 3x não precisa, tá? Isso na matemática tem um nome, chama justaposição, tá? Justaposição é você omitir o símbolo, porque já está implícito, tá? Não causa ambiguidade. A propriedade distributiva, vamos ver aqui. Isso, aqui também é um pouco de pegadinha aqui. Não é que é pegadinha, é um pensamento inverso, né? Como é que você vai usar a propriedade distributiva aqui? No caso aí fica 5, aí abre parênteses, x mais y. Perfeito, ok. Alguém não entendeu por que isso que o Iago falou? Por que isso é distributiva? Porque toma cuidado, a gente está sempre acostumado a pensar na distributiva como você vindo desse termo à direita para o termo da esquerda. Porque o que acontece aqui? Ó? Aqui você vai fazer a distributiva. 5 vezes x dá 5x e 5 mais 5 vezes y. Só que igualdade é igualdade. A gente lê da esquerda para a direita, mas você pode ler uma igualdade da direita para a esquerda. De modo que esta igualdade é a propriedade distributiva. Alguma dúvida? É porque aí, no caso, em evidência era o 5, né? Exatamente. Colocou o 5 em evidência, que é o número que se repete aqui e aqui, e depois colocou o que está sobrando, o que restou, né? Foi uma forma de dificultar, porque a questão poderia ter pedido para distribuir, no caso, essa resposta, e aí seria mais fácil. Isso, mas ele já fez isso no 21, né? No 21 ele já pegou o jeito mais fácil. Agora ele quer que a gente tenha um aumento no raciocínio, por isso que dá uma dificuldade. O objetivo da matemática é esse, a gente dificultar aos poucos, mas para melhorar o ser humano como pessoa. Sim, sim. Difícil é isso, né? Para o ser humano. Mas por um lado bom, você vai resolver mais todos os nossos problemas serão mais bem resolvidos, sabendo matemática. Quem sabe matemática resolve melhor os problemas interpessoais, tudo, porque sabe matemática. Por que serve? Eu faço biologia, por que serve matemática? Serve para isso que eu acabei de falar. Só esse aqui, a gente faz. Vamos fazer isso aqui e depois, a gente faz depois um breve intervalo. Aqui ele está pedindo assim: use as propriedades dos números reais para escrever a expressão sem parênteses. Não precisa falar. Bom, a gente pode falar, não precisa escrever. Agora é mais assim: vamos resolver escrever de outra forma. Vamos eliminar o parênteses. Basicamente é isso. Ele quer que. With é com, out é fora, com fora, significa sem parênteses. Então vamos escrever sem parênteses. Fala para mim o que o 23. Qual que é o resultado do 23? 3x mais 3y, aplicando a distributiva. Isso, perfeito. 25. 8m. Ok, 27. Já deu uma travada aí. Eu acho que eu troquei a 27. Mas pode falar. Às vezes não tem problema fazer errado. Aqui nós estamos aprendendo, então não tem problema nenhum fazer errado ou falar errado. No caso, o erro. Assim. O 2 é o denominador de toda a expressão, certo? Certo. Então, esse 2 aqui. O numerador, menos 5, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses, né? Aplicando a distributiva. Então, vai ficar menos 5 vezes 2x e menos 5 vezes menos 4x. A gente aplica a regra dos sinais, que vai ficar menos 10x. Deixa eu só fazer.
só fazer a primeira coisa que você falou, porque aí, deixa eu só fazer isso aqui, que talvez fique mais fácil. Ó. O raciocínio que ela está dizendo, conforme eu entendi, é perceber que o 2 é denominador de todo o parênteses. Então, ela está dizendo assim, vamos colocar o 2 aqui embaixo e fazer a distributiva aqui em cima. Daí, perfeito. Então, fica menos 5 vezes 2x, menos 5 vezes menos 4y. Isso, perfeito. Tudo. Aí a gente aplica a regra dos sinais. Menos 5 vezes 2x vai dar menos 10x. Perfeito. E aí, menos 5 vezes menos 4y vai dar mais 20y sobre Certo. 2. E aí, Isso. se a gente quiser simplificar, menos 10x dividido para 2 vai dar menos 5x, e 20 dividido para 2, 10y. Perfeito, ótimo. E a gente quer simplificar sim. A gente sempre quer simplificar, tá? A vida, porque a gente gosta de simplicidade na vida, não é? Então a gente sempre quer simplificar. Então vai simplificar, tá? E se você deixar assim, você está complicando. Assim, no sentido, vamos sempre simplificar. Perfeito. Tá certinho. Excelente. Quem foi que falou mesmo? Amanda. Amanda, tá. É que só para eu lembrar da voz. Alguma dúvida sobre o que a Amanda explicou? Ele quer que tire dos parentes. Olha, esse foi o raciocínio que a Amanda pensou. Deixa eu fazer um outro raciocínio aqui. Daí você escolhe qual que você gosta mais. Se Mas mais. aqui na segunda já podia ter ido até direto, né? Precisava fazer essa 5 vezes 2x, 5 vezes 4y, né? Poderia ser direto. Isso, pode ir direto. Então, é porque é muito pessoal isso. Então, depende da pessoa, depende do momento que a pessoa está fazendo. Então, eu fiz assim, ó, menos 5 sobre 2 vezes. Eu fiz a distributiva direto aqui. Depois, menos 5 sobre 2, que multiplica menos 4y. Porque aqui, se você já olhar, você pode até cancelar o 2. Daí Já sai simplificando, já tudo. Se você já quiser, de repente, simplificar aqui também, 4 dividido por 2, resta 2. Então, ficaria menos vezes menos dá mais 5 vezes 2y. Né? Pode fazer direto também, eu estou só fazendo um passo a mais, que às vezes para algumas pessoas ajuda. Também dá o mesmo resultado. Não tem jeito mais certo nem mais errado. Os dois estão certos, você só escolhe como que você prefere raciocinar. Se é fazer um passo a passo, ou se já prefere fazer distributivo. É muito pessoal isso. Alguma dúvida? Fala para mim o 24, então. 8A menos 8B. Ok, perfeito. 8A menos 8B cumpriu com o objetivo, que é eliminar o parênteses. 26. O 26 vai ficar menos 24y sobre 3, que é igual a 8y. Ok, perfeito. Menos é menos, o sinal a gente coloca primeiro, 4 vezes 6, 24, dividido por 3, y. Igual a menos 8y. Que é igual a menos 8y, porque 24 dividido por 3 dá 8. Isso. Deixa eu ver aqui, 28, dá para fazer aqui o 28 também. Eu estou seguindo, mas pergunta. Quem quiser perguntar dos anteriores, faz uma interrupção para a gente responder. 28. Pode falar quem quiser. Quem quer fazer distributivo? Alguém quer falar? Deu uma travada aí no 28?
Vai só fazer a distributiva normal, tipo 3A vezes B mais 3A vezes C menos 3A vezes 2D? Isso. Só isso mesmo? Menos, é, Vai ficar menos agora, né? Aí é, 3A menos, vezes... Vai ficar é. 6 no caso, né? Se já quiser fazer Pode fazer? direto, pode fazer Pode, direto. vai ficar Eu nem, 6AD, né? 6AD, né? AD, de dado. Então, a gente faz direto para ganhar tempo e escrever menos, sem errar, né? Mas se você fizesse com um passo a mais, não tem problema. Você só ia escrever um pouco mais, né? Ia ter que repetir depois tudo. Eu fiz Mas mais é só. detalhado essa aí. Tá. Entendi. Detalhado que seria talvez um passo a mais. Vou dar uma. Primeiro multiplicar o 3 por todo o segundo parênteses, depois o A. Ah, tá, entendi. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Não faz assim, não. Quer dizer, só vou dar uma sugestão. Porque você vai gastar mais tempo desnecessariamente. Nesse caso, assim, tem passos que eu até estimulo. Por exemplo, que nem aqui. Você quer fazer mais passos para fazer com calma, eu acho legal. Agora, esse que você falou, não tem tanta necessidade, porque... não, tudo bem, até... É porque o A, você só carrega ele, entendeu? Então, eu acho assim, você ganha tempo, nesse caso, de você já pegar o 3A e carregar ele aqui junto. É só uma sugestão, né? Mas vai ganhar tempo. Porque ambos vão levar, assim, você vai ter feito certo, mas de repente você vai ter gastado um tempo a mais que não precisaria. Por exemplo, numa prova, né? Numa Precisaria de prova, menos tempo. tempo. Exatamente. Só por isso que eu tô falando, tá? Mas, enfim. Eu acho que aqui vai entrar um conteúdo mais diferente, então eu vou interromper o vídeo.